Olá, terráqueos! A gente falou no vídeo passado sobre sairmos da nossa caverna e enxergarmos outras realidades, né? E quando a gente enxerga outras realidades, a gente também consegue enxergar nosso lado luz e sombra. E aí, numa daquelas conversas boas com uma amiga que é psicóloga, Dênia, a gente foi chegando em algumas conclusões sobre o tanto que é orgânico a vontade do humano de se conhecer. E aí ela, nessa mesma conversa, inclusive na live que a gente fez dia 20 de abril, na segunda-feira agora, é, ela contou como foi fazer um isolamento do isolamento, que ela chamou de vivência do eu. E aí ela ficou sem contato algum, sem telefone, sem TV, sem falar, comendo verdura e fruta, maluca. Que ela passou sem todas essas coisas que a gente faz para se preencher, para entreter os nossos dias, ela acabou se utilizando da sua própria solitude e vivenciando sua solidão e percebendo um monte de padrões de comportamento, padrões mentais, coisas que ela não estava dando à luz e mesmo sendo uma pessoa dada ao autoconhecimento, ela estava se preenchendo de autoconhecimento para não perceber o que ela estava vivenciando lá dentro nos últimos meses. Eu até falei para ela que ela era a versão contemporânea de Zaratustra, que resolveu subir a montanha com as suas próprias cinzas para poder estar consigo e se auto-perceber de fato, né? E aí, em momentos de auto-percepção, é que a gente dá de cara com o arquétipo da sombra. Só para a gente entender, o nosso ego que dá a luz e consciência teoricamente, é aquilo que a gente percebe. Então, o lado sombra é aquilo que está escondido, por isso tem essa sensação de ser escuro, monstruoso, sombrio, negativo. Mas o arquétipo da sombra, que é o que a gente é, luz e sombra, não é só o lado negativo, são vivências não realizadas, são situações, habilidades que foram reprimidas muitas vezes por causa de situações de crenças familiares ou religiosas. Muitas vezes a gente faz isso inconsciente. Só que a sombra, ela é o lado incrível que faz a gente conseguir integrar o nosso ser, os nossos opostos, a nossa dualidade. O termo sombra começou a ser utilizado depois do Jung na psicologia analítica. E para entender esse termo sombra, o Jung teve um sonho. E nesse sonho ele estava num lugar bem escuro e tinha um monstro enorme atrás dele. E ele tinha uma vela na mão e ele resolveu correr desse monstro, só que ele protegia a vela para de forma alguma apagar, porque se apagasse e aí ele percebeu que quando ele parava, o monstro também parava. E ele resolveu virar para ver esse monstro com aquela velhinha. E quando ele vira, ele vê a si mesmo. Ele passou algum tempo para entender esse sonho, até que ele associou que essa sombra que a gente tanto corre, esses pesadelos de associações que são totalmente diferentes de quem a gente é, na verdade é quem a gente é e ainda não foi vivenciado, permitido ao ego trazer a consciência e colocar a luz aquilo. Existem três formas da gente esconder as nossas queridas sombras. A primeira delas é a projeção. Sabe um projetor que joga na parede as imagens que estão nele mesmo? É o que tu faz o tempo inteiro, projetando no outro aquilo que não está resolvido em si, o aceito em si. É muito difícil a gente perceber as nossas projeções, mas é um exercício de autoconhecimento, entender o ranço que eu tenho do outro, é um ranço que eu tenho em mim. A segunda forma é a negação. É uma forma bem interessante de lidar com a realidade. É tipo uma criança quando viu uma sombra e tá com medo, ela se encolhe, se cobre e finge que nada está acontecendo.
negar aquilo que o meu ego identifica como ruim. Eu nego porque não tem a ver comigo. E a terceira forma é a repressão. Eu nem projeto nem nego, eu simplesmente expulso, reprimindo e deixando essa informação no inconsciente. Mas tem uma coisa que acontece com todo ser humano, de norte a sul e leste a oeste deste planeta: é a tendência de se autoconhecer. E aí, minha querida e meu querido terráqueo, não tem como evitar, porque uma coisa que a nossa psique sabe fazer muito bem é compensar os conteúdos. Então, aquilo que está reprimido vai ser lhe mostrado de alguma forma, você querendo ou não, porque só assim, juntando as partes fragmentadas de quem a gente é, que a gente consegue ser inteiro. Aí, sempre em alguma situação, quando tem familiaridade, a sombra vem com tudo. Aí é aquela explosão emocional. Então, tem momentos que você não consegue nem controlar, toma conta de você, sem nem você saber por quê. Quando a gente não dá luz, isso é muito mais frequente. Deixa eu contar uma historinha para ilustrar e você entender como essas três formas de esconder a nossa própria sombra podem aparecer numa situação só. Imagine que você entra numa sala para estudar uma nova língua e aí o professor te corrige na frente de todo mundo. Se você não tem nenhum conteúdo de medo, insegurança de ser exposta, enfim, esse conteúdo não vai vir. Você vai simplesmente dizer, pô, errei mesmo, e aí, como é que eu faço para consertar e tal? Mas na projeção, por exemplo, é nesse momento que você projeta no professor a sua própria sombra, as suas inseguranças. E aí esse professor vira o seu inferno. E aí ele vai ser o professor grosso, escroto, que expõe as pessoas. Olha o que ele fez comigo, que cara grosso. Ele nem é tão bom assim. É nesse momento que o impulso toma conta de você e você não consegue ver a situação de forma clara. E aí a projeção vai no professor de forma de crítica, ele vai ser o vilão, ele vai ser o problema, e você se coloca na posição de vítima. Na reação, o professor, ao te corrigir, você logo fala ou pensa: nossa, esse professor só pode estar de rixa comigo, porque o trabalho está perfeito. Na repressão, você ouve o professor, engole seco, mas é só sair da sala que a explosão vem, se leva para casa, para sua companheira, seu companheiro. Ai, esse professor, eu não aguento mais, ele é um grosso, não tem boa didática, não incentiva os alunos, cansei. Aí, na hora, o impulso vem, toma conta de você e você não percebe que nada tem a ver com o professor, tem a ver com conteúdos seus mal resolvidos. E aí, essa compensação que eu falei no começo, que a nossa psique faz para dar luz aos conteúdos reprimidos, também vem em forma de sonhos, que assim, pode ser que você chame de pesadelo, mas pode vir assim como vilão, você é o vilão, ou uma pessoa é o vilão que está atrás de você, um monstro atrás de você, uma pessoa da sua família que te traiu ou te enganou. Pode ser um ato sexual que você é contra, enfim. Depende do conteúdo que está sendo reprimido, o conteúdo de sombra que quer vir à luz e compensa para te mostrar, né? Por isso eu vou continuar dizendo para vocês, anotem os sonhos assim que acordam. Pode ser que te deixou angustiado logo depois que você acordou, mas é isso, é a sua psique te mostrando, dando luz para compensar esse conteúdo reprimido. E as sombras, elas nem sempre são coisas desagradáveis, são coisas negativas. Muitas vezes são habilidades que você deixou de lado porque de algum motivo o ego reprimiu, porque achou que não era bom para você diante do que você estava aprendendo na sua vivência. Mas as sombras, elas vão mexer com você para você entender que você tem os seus lados opostos, as suas próprias polaridades. Até porque não é só os outros que são bad vibes e tem, ai,
energia muito pesada, né, flor do Himalaia. Quando tu passa a enxergar as tuas sombras, pode ser que tu encontre um monte de tralha, pode ser que encontre um monte de tralha, mas também pode encontrar tantas habilidades e características suas que foram reprimidas, pode ter tantas novas vivências, assim, enxergar de maneiras tão incríveis. É, tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento, é você começar a tomar a rédea da sua própria vida. Também perceber que várias vezes você projetou os seus conteúdos de sombra nas pessoas, feriu as pessoas que você gosta, sabe? É um processo de interiorização do que a gente externaliza quase que o tempo todo. Reconheça suas sombras, pare de negar a existência do outro com raiva, crítica, homofobia e tantas outras formas de projeções. Entenda as suas explosões emocionais, integre essas sombras porque fazem parte de você e você pode ter o controle dando a luz ao que pode ser tanto algo muito bom para o seu crescimento como ser humano, como também algo que te atrapalha nas vivências relacionais, né? Aproveita essa quarentena para se perceber com a sua família, parceiros, enfim. Perceber quais são as suas reações, o que te irrita, o que te chateia no outro. Eu sugiro que anote. Enfim, se fez sentido, se te ajudou a trazer à consciência alguma sombra que você ainda não tinha dado luz? Porque se sim, para mim já tá de ótimo tamanho. Então, ótima jornada para vocês, essa jornada da alma. E se fez sentido, compartilhe com as pessoas também. Salve!